Rússia. Uma terra com fértil solo vermelho da Revolução. Após a Revolução de Outubro de 1917, a autoridade da Rússia passou pelas mãos de muitos camaradas revolucionários como Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin. Agora, por mais de 2 décadas, o soberano da Rússia está dentro da palma da mão de um único homem. Como em todas as sociedades democráticas do mundo, também na Rússia, duras críticas contra o líder surgem de diversos cantos em diferentes momentos. Mas na Revolução passada, na Rússia, onde as lutas do proletariado e da burguesia eram ativas, aqueles que criticavam o líder supremo caíam morrendo um a um. Um foi morto espetado por uma agulha envenenada colocada na ponta de um guarda-chuva. Um foi morto a tiros. Outro foi deixado para morrer lentamente por um semimetal radioativo, o polônio 210. Assim, quem se posicionava politicamente contra o líder era morto em uma contagem 1, 2, 3. Agora a Rússia se transformou em um vale de medo para aqueles que se opõem ou criticam o governo. Esta é a história de um antigo oficial da KGB, a principal agência de segurança da União Soviética. Esta é a história de um dos homens mais poderosos da Terra, que ainda tem uma fábrica de coquetéis de venenos como polônio 210, Novichok, ricina e outros, para serem usados contra os inimigos. Esta é a história de um homem que se titula como o Salvador nascido para recuperar a majestade perdida da Rússia. Esta é a história de Vladimir Vladimirovich Putin e é uma história diferente. Embora a majestade da antiga soviética tenha desaparecido, a Rússia ainda é o maior país do mundo. Por mais de 2 décadas, Putin está liderando este grande país que se estende da Noruega à Coreia do Norte, ocupando 1/10 de todas as terras do planeta. Primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente e novamente trocando sua posição como primeiro-ministro e presidente. Enquanto Putin faz essa troca, os centros de autoridade da Rússia o acompanham. Antes de saborear o domínio da Rússia nos corredores do Kremlin, Vladimir Putin tem um passado. Pode ser um passado cheio de mistérios que a maioria de nós não conhece. Embora Putin tenha nascido em 7 de outubro de 1952, após 3 décadas, apenas a Rússia viu o nascimento de um líder nacional. Dia 5 de dezembro de 1989, aos 37 anos de idade, Putin tem uma decisão de grande impacto em sua vida. Fiona Hill, em seu livro Senhor Putin, Operativo no Kremlin, deu uma explicação detalhada de como este dia mudou o destino de Putin. Em 9 de novembro de 1989, foi o dia em que o Muro de Berlim, que separava o leste e o oeste da Alemanha, desabou diante de uma revolta democrática. Um dia, aproximadamente 4 semanas após este incidente histórico em Dresden, um lugar no leste da Alemanha, antes da queda de 155 quilômetros do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental era o paraíso do comunismo. Mas depois da queda, se transformou em um cemitério do comunismo. Era a época em que o poder do povo aumentava dia a dia e as emoções anticomunistas estavam no auge. Foram os dias em que o agrupamento de pessoas na cidade se transformou em uma multidão enfurecida. E esses grupos estavam destruindo os sinais comunistas um por um. Assim, em uma manhã fria de 5 de dezembro de 1989, uma multidão enfurecida se aproximava da sede regional da Stasi, em Dresden,
Stasi era o Serviço de Segurança do Estado da Alemanha Oriental. Após a demolição do Muro de Berlim, a lei e a ordem no leste da Alemanha viraram de cabeça para baixo. Sabendo que haveria um ataque por parte dos manifestantes e poderia ser uma ameaça à vida, quase todos os agentes da Stasi deixaram o quartel-general. Alguns guardas e funcionários que estavam no escritório não poderiam fazer nada contra os manifestantes. Até aquele dia, as pessoas tinham um respeito terrível por aquele quartel-general do serviço secreto. Mas tudo acabara naquela manhã. A multidão enfurecida destruiu tudo dentro daquela empresa e do escritório da Stasi. Depois de destruir o quartel-general da Stasi, as pessoas saíram do complexo e de repente perceberam o escritório da KGB, Serviço Secreto Soviético, do outro lado da estrada. Com gritos de manifestos, eles se aglomeraram em direção ao portão da KGB. Vendo os manifestantes se aproximando, o segurança do portão entrou e informou a situação ao seu chefe. Os manifestantes passaram pelo portão e, ao se aproximarem do saguão do escritório da KGB, de repente um oficial baixo, com uma cara zangada, sai de seu escritório, levantando as mãos. Ele avisa os manifestantes para pararem e diz em voz muito alta: "Lembrem-se de uma coisa, dentro deste escritório meus subordinados estão de pé com metralhadora totalmente carregada e antes de vir aqui eu já dei ordens para eles atirarem se eles virem alguma invasão. E ainda assim, se vocês tiverem coragem de dar um passo, podem até entrar. Porém, se alguém entrar e voltar vivo, vou dar meu relógio de presente para ele." Aviso forte de um rosto zangado e confiante. Um oficial desarmado da KGB, vindo sozinho na frente de uma grande multidão de manifestantes e os alertando sem medo, isso foi surpreendente. Depois disso, nem mesmo um na multidão teve coragem de entrar no escritório da KGB e no minuto seguinte, os manifestantes saíram do complexo. Por enquanto, a situação era segura, mas aquele oficial da KGB, que estava bem ciente da situação no leste da Alemanha, sabe que os manifestantes que saíram ouvindo o seu deleite voltariam com mais pessoas em breve. Ele imediatamente volta para sua cabine e faz uma ligação urgente para a unidade de tanques do Exército Vermelho que estava acampado no leste da Alemanha. Ao solicitar proteção de tanque militar para a base da KGB em Dresden, podemos dizer que a resposta do outro lado daquele telefonema literalmente mudou o destino da Rússia. Qual foi essa resposta? Foi assim: "Camarada, sabemos a situação que você está passando, mas sem receber as devidas instruções de Moscou, não podemos fazer nada. E Moscou está em silêncio." A resposta desinteressada daquele chefe da unidade de tanques, com abordagem melancólica, abandonando seus semelhantes com uma razão, Moscou está em silêncio, tudo isso perturbou mentalmente aquele oficial da KGB. Moscou está em silêncio. Foram as palavras que ecoaram em seus ouvidos desde aquele dia até hoje. Em uma situação terrível, em que a vida dele e de seus camaradas corria perigo, o pedido de reforço enviado ao chefe do tanque do Exército Vermelho, como tenente-coronel da KGB, foi evitado pelo motivo mesquinho de que Moscou estava em silêncio naquele dia. O oficial da KGB decidiu: a partir de agora, por minhas ordens ou pedidos, nenhuma única pessoa vivendo sob a autoridade da Rússia dirá a palavra não. Moscou não deve mais calar minhas ordens e instruções. Desde aquele dia, ele trabalha com passos calculados para atingir seu objetivo. Hoje, aquele antigo oficial da KGB é Moscou. Sua decisão é a discussão final na Rússia. Seu som ecoa por toda a Rússia.
E ele não é outro senão o poderoso presidente da Rússia, Vladimir Vladimirovich Putin. No início da década de 80, Putin alcançou no leste da Alemanha apenas um agente da KGB. Ser agente espião da KGB era um de seus sonhos de infância. Para a realização de seu sonho, Putin, desde a infância, se preparou mental e fisicamente para ser forte. Aos 14 anos, Putin estudou o sambo de artes marciais russas, estudou judô e depois kyokushin, um estilo de karatê enraizado na filosofia de autoaperfeiçoamento, disciplina e treinamento duro. Por todas essas artes marciais, Putin é faixa preta de grau máximo. Ele ousa acreditar e dizer que uma missão impossível para um batalhão de soldados é possível para um espião. Enquanto Putin levava uma vida simples como agente da KGB em Dresden, o incidente que contamos anteriormente ocorreu. Ao contarmos que a resposta que deixou Putin triste foi Moscou ficou em silêncio, o nome do rosto por trás daquele silêncio era Mikhail Gorbachev. Ele foi o presidente russo que chegou ao poder dando fé na mente de seus apoiadores de que ele libertaria a União Soviética da Era das Trevas. Porém, quando se tratava de prática, seu próprio partido não permitia que ele implementasse ou seguisse suas ideias revolucionárias ou trabalhasse livremente. Ele estava nas correntes dos políticos ao seu redor. Após uma sabotagem fracassada em agosto de 1991, conhecida como tentativa de golpe soviético, uma operação conjunta por militares e KGB, Gorbachev foi removido do cargo de presidente. Boris Yeltsin se tornou o presidente russo e Putin ingressou na política como conselheiro de um político, Anatoly Sobchak, que era o seu veterano na Faculdade de Direito. Anatoly vence a eleição como prefeito. Após a sua vitória, Putin renunciou ao cargo na KGB e se tornou um político em tempo integral. Em 1997, o presidente Boris Yeltsin nomeou Putin como vice-administrador-chefe do Kremlin. Na época, a KGB, na União Soviética, foi substituída pelo Serviço de Segurança Federal, FSB, e em 1998, Putin tornou-se diretor. No ano seguinte, Putin torna-se secretário do Conselho de Segurança e, no mesmo ano, em 9 de agosto, é nomeado primeiro-ministro da Rússia por Yeltsin. Em 31 de dezembro de 1999, devido à enorme pressão política, Yeltsin teve que renunciar antes de deixar o Kremlin e nomeou o primeiro-ministro Putin como presidente temporário da Rússia. Deixar o Kremlin foi uma situação sentimental para o Yeltsin. Ele disse que estava farto com a política interna dentro do seu próprio partido e estava cansado. Por isso, pressionou os ombros de Putin e deu a sua famosa declaração meio chorando: "Não deixe a Rússia sozinha, cuide dela e cuide muito bem dela." Putin cuidou dela e foi sincero com as palavras de Yeltsin. As pessoas começaram a adorar o estilo de governo de Putin. Então, nas eleições de 2000, as pessoas tornam Putin o presidente. Novamente, nas eleições de 2004, ele vence. De acordo com a Constituição da Rússia, uma pessoa pode ser o presidente apenas por 2 vezes consecutivas. Então, Putin não pode participar das eleições presidenciais de 2008. Naquele ano, Dmitry Medvedev se torna o presidente da Rússia. Depois de assumir o cargo oficial em poucas horas, ele nomeia Putin como primeiro-ministro. Após 4 anos, Putin torna-se novamente o presidente da Rússia. E então, altera algumas mudanças na Constituição para que possa se manter no poder até 2030. As eleições presidenciais foram realizadas na Rússia de 15 a 17 de março de 2024. Foi a 8ª eleição presidencial no país.
O presidente em exercício, Vladimir Putin, venceu com 88,48% dos votos, a maior porcentagem em uma eleição presidencial na Rússia pós-soviética. Sob o governo de Putin, a Rússia saiu da depressão pós-comunista. O desenvolvimento econômico foi alto, o desemprego diminuiu, o policiamento e a milícia se tornaram mais avançados, o PIB aumentou, os padrões de saúde, educação e abandono, os setores de comunicações e energia progrediram. Mas por tudo isso, o preço que a Rússia tem que pagar são seus valores democráticos. Com trabalhos de relações públicas preciosos e planejados, Putin construiu uma imagem de super-herói entre as pessoas. Ele era muito concentrado em suas abordagens e fez todo o possível para manter sua fama de melhor líder. Ele não era como seus líderes comunistas ancestrais. Ele apoiou a autoridade da Igreja Ortodoxa Russa e esteve com a Igreja em controvérsias, incluindo o Pussy Riot. Putin não era como Stalin, que dava ordens oficiais para executar seus inimigos à luz do dia publicamente por um pelotão de fuzilamento. Não é um ditador que manda seus inimigos para a prisão e os matam de fome. Até agora, a história é sobre o poder e autoridade de um país que estão concentrados em uma mão. Um governante se torna um palhaço por causa de seus atos diante do mundo. Por exemplo, se compararmos Kim Jong-un, Idi Amin, Muammar Gaddafi com Putin, ele é uma exceção, pois tem um fator de graça e imagem lendária e sabe como mantê-los. Esse é o seu potencial. Agora, a imagem lendária de Putin está se transformando lentamente para uma imagem de super-herói. Em muitas aldeias, no interior da Rússia, as pessoas acreditam que Putin é o deus que serve como presidente da Rússia nos últimos 100 anos. Ele não envelhece. E há muitas fotos de Putin que alimentam essa imagem de super-herói. A foto de Putin seminu na água na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, é muito famosa. Ao mesmo tempo que surgia na Rússia uma situação em que as pessoas que se opunham ou criticavam Putin e suas decisões políticas começaram a desaparecer deste mundo uma a uma. Sempre que tinham questões levantadas contra Putin relacionadas a essas mortes, a resposta era simples: pode ser morte natural ou suicídio. Para alguns casos que se provaram assassinatos claros, ele publicou declaração de explicação de que o Kremlin não tinha conhecimento ou responsabilidade nessas mortes. A morte que ganhava mais atenção do público e negatividade, a resposta era que tudo eram escândalos planejados para acabar com a reputação do governo. O estilo de eliminação dos rivais políticos de Putin era diferente, mas na maioria dessas mortes, após a autópsia, a presença de veneno mortal era encontrada no corpo. Se alguém tivesse que matar uma pessoa, poderia fazê-lo diretamente com uma faca ou uma arma, ou até mesmo contratar um assassino. Mas o problema é que, se eles fizessem isso, era um assassinato evidente, e o assassinato pode ser provado facilmente. Para esses assassinatos diretos, mesmo que o fizessem com o cuidado da precisão clínica, algumas evidências permaneceriam. Por outro lado, se eles misturassem veneno mortal em comida ou água sem o conhecimento da presa, o motivo da morte no relatório da autópsia seria um ataque de coração, sangramento interno ou derrame, e levaria tempo para classificar o tipo de veneno usado. E as evidências do corpo que apontariam para o assassino seriam mínimas. Então, na Rússia, quando venenos fossem usados para assassinar os rivais de Putin, os resultados eram favoráveis ao assassino. O modus operandi do envenenamento é assim: o assassino segue a pessoa-alvo por dias. Pouco antes de entrar no avião, o veneno é aplicado, geralmente no saguão de trânsito ou área de espera do aeroporto. O veneno é administrado misturado com a comida ou água, ou mesmo nas toalhas de mão e lenços de papel. A vantagem disso é que quando o veneno começa a agir, a vítima estará no céu dentro do avião. Sintomas como vômito, diarreia, dor de cabeça, falta de ar
aparecem primeiro. O envenenamento não pode ser detectado. Mais tarde, quando a situação tornasse a pessoa vulnerável, poderia haver um pouso de emergência. De qualquer forma, quando a vítima chegasse ao hospital, seria muito tarde. Ele não receberia o crédito de horas preciosas para salvar vidas. A essa altura, o assassino terá tempo suficiente para escapar sem deixar vestígios. Mais de uma dúzia de pessoas que eram contra Putin foram mortas em circunstâncias duvidosas. Nesta série de assassinatos, usando os venenos mais modernos, uma das vítimas mais recentes foi Alexei Navalny, um jovem líder do partido de oposição que era um ativista do movimento anticorrupção da Rússia. Ele também fazia vídeos contra Putin e o criticou duramente, apontando algumas corrupções cometidas pelo governo de Putin e compartilhava nas mídias sociais. Todos os seus vídeos tiveram milhões de visualizações. Como ele era uma marca negra no olho da máfia de Putin, houve várias tentativas de acabar com ele por envenenamento e por outros métodos físicos, como todos os outros ataques contra Alexei. No último ataque também, o Kremlin publicou a nota explicativa de que não tinha responsabilidade e conhecimento sobre o ataque contra Alexei Navalny. Após sua recuperação, ele foi enviado para a prisão pelo governo russo. Em 16 de fevereiro de 2024, o Serviço Penitenciário Federal anunciou que Navalny havia morrido na prisão em Yamalo-Nenets, Sibéria Ocidental, após dar uma caminhada e se sentir mal naquela manhã. Ele teria morrido às 14 horas e 17 minutos, horário de Ekaterimburg. Antes da sua morte, Navalny foi tratado em um hospital após reclamar de desnutrição e outras doenças devido a maus tratos na prisão. Outro incidente notório em que Putin foi culpado foi o assassinato do ex-oficial dos serviços de segurança russos, Alexander Litvinenko. Ele fugiu da Rússia para o Reino Unido, trabalhou como jornalista e também consultor dos serviços de inteligência britânicos. Ele começou a criticar Putin e suas conexões com terroristas e organizações de máfia. Em 2006, 2 agentes do FSB foram enviados para a Grã-Bretanha pelo governo russo e mataram Litvinenko usando um veneno radioativo chamado polônio 210. No tempo em que este veneno começava a agir dentro do corpo de Litvinenko, os 2 agentes que o aplicaram voltaram sãos e salvos para a Rússia. Por semanas, Litvinenko sofreu no hospital, perdendo todo o cabelo e peso por desidratação radioativa e morreu miseravelmente. Outra vítima proeminente da máfia russa foi a mundialmente famosa jornalista e ativista de direitos humanos Anna Politkovskaya. Ela relatou continuamente sobre a questão chechena, a gravidade da violência e intimidação e provou que o governo de Putin estava dando informações falsas ao público. Os livros publicados com base na investigação dela começou a perturbar Putin. Uma vez, ela foi envenenada antes de entrar em um voo. Ela ficou vulnerável e desmaiou dentro do avião. Então foi enviada para o hospital. Passou semanas lá e sobreviveu. Ela escreveu um livro chamado A Vida de Putin na Rússia, em uma democracia falida, que critica Putin diretamente. Outro livro popular escrito por ela foi O Jornalismo Vale a Pena Morrer para os Despachos Finais? Ela sabe muito bem que será assassinada pela máfia chechena, mas criticou abertamente e questionou Putin e continuou sua destemida carreira como jornalista. Em 7 de outubro de 2006, no aniversário de Putin, ela foi morta a tiros por um desconhecido no saguão de seu apartamento. Como todos os outros casos, neste caso, também os culpados que mataram no nível do solo foram presos. O governo de Putin não prendeu ou colocou pistas sobre quem planejou o assassinato da jornalista que tinha fãs em todo o mundo. De acordo com a Fundação de Defesa Glasnost, Moscou, após o ano de 2000,
pelo menos 34 jornalistas morreram em circunstâncias duvidosas. Outro assassinato que foi recebido com condenação mundial e preocupação com a situação da oposição russa foi o assassinato de Boris Nemtsov, que era o vice-primeiro-ministro na época de Boris Yeltsin. Depois que Putin chegou ao poder, Nemtsov passou a ser o maior crítico de Putin e escandalizava publicamente dizendo que Putin era corrupto e era uma boneca nas mãos de empresas russas. Finalmente, pouco antes da meia-noite, às 23 horas e 31 minutos, horário local, em 27 de fevereiro de 2015, enquanto caminhava de volta para sua casa depois de jantar em um restaurante muito próximo ao Kremlin, ele foi morto a tiros pelas costas. Neste caso, também operadores de solo e sem vestígios dos planejadores. Havia o magnata dos negócios russo, Boris Berezovsky. Conforme sua relação com Putin piorava, ele deixou a Rússia e se mudou para a Inglaterra. Berezovsky era o proprietário do principal canal de televisão da Rússia, Channel On. Em 1997, a Forbes estimou que a fortuna de Berezovsky era de 3 bilhões de dólares. Depois de chegar ao Reino Unido como refugiado político, Berezovsky criticou Putin. Mais tarde, em 23 de março de 2013, ele foi encontrado morto, com um nó apertado no pescoço no banheiro fechado de seu apartamento em Berkshire. Já discutimos como Alexander Litvinenko, que era um funcionário do Serviço de Segurança Federal russo, foi assassinado. Alexander entrou na lista de alvos de Putin quando revelou pela primeira vez que Putin havia dado ordens para assassinar Berezovsky, enquanto trabalhava para o Serviço de Segurança da Rússia. Após esta revelação, Putin considerou Alexander um trapaceiro e começou a caçá-lo. Desde a própria Guerra Fria, é comum na Rússia usar agentes neurotóxicos para assassinato de inimigos, principalmente políticos. Em 1978, em Londres, Inglaterra, um escritor búlgaro, dissidente anticomunista chamado Georgi Markov foi assassinado. A única falha que ele cometeu foi criticar continuamente o governo russo. Ele foi envenenado com uma seringa colocada na ponta de um guarda-chuva. O veneno usado foi a ricina, mortal. O veneno foi injetado diretamente na corrente sanguínea de Georgi e o impacto foi de 10 a 15 vezes maior do que o injetado por meio de alimentos. Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, uma empresa militar privada, foi um confidente próximo do presidente russo Vladimir Putin, até lançar uma rebelião em junho de 2023. Todas as mídias comemoraram a notícia de que o Grupo Wagner iria atacar o Kremlin. Prigozhin morreu em um acidente de avião em 23 de agosto de 2023. O avião estava a caminho de Moscou para São Petersburgo, quando caiu, matando todas as 10 pessoas a bordo. De tempos em tempos, aqueles que levantaram a voz contra Putin deixaram este mundo por vários motivos, como veneno, suicídio, balas. A contagem dessas mortes incompreensíveis foi acima de 100. Se compararmos os assassinatos de rivais políticos de outros países com a Rússia está muito à frente deles. Embora os números de assassinatos políticos fossem muito altos, nem mesmo um único julgamento de evidência moveu apontando Putin. Se qualquer alegação surgisse, Putin faria as pessoas acreditarem que era tudo conspiração estrangeira, e ele sabidamente quebraria a ponta da lança de ligação. O estranho é que nem os parentes da vítima culparam Putin, mas todas as culpas foram colocadas nos ombros do líder terrorista chamado Ramzan Kadyrov, que Putin colocou na Chechênia na época do conflito. Ficou provado que aqueles que foram presos por esses assassinatos são pessoas dentro do círculo secreto de Kadyrov. Mas mesmo Kadyrov não foi preso. Ele é um fã incondicional de Putin.
Sem nenhuma instrução, ele assumiu a responsabilidade moral de eliminar aquelas pessoas que se tornaram dores de cabeça regulares para Putin. Kadyrov fez isso de acordo com seu próprio desejo. Então, pelo motivo que não há instruções ou comunicação da parte de Putin, ninguém pode conectar o link de assassinatos com ele. Em 2020, uma mulher de 47 anos era editora-chefe do pequeno veículo de notícias local Koza Press, que confirmou que ela se incendiou fora do departamento regional do Ministério do Interior em Nizhny Novgorod. Em sua nota de suicídio, está escrito que a Federação Russa é responsável por sua morte. Putin é apenas uma parte da Federação Russa. Então, mesmo depois do tempo de Putin, também aqueles que criticavam o governo poderiam morrer. Não sei. Neste momento, também a guerra da Rússia com a Ucrânia está acontecendo. Ao mesmo tempo, notícias de Putin com sua namorada e seu novo palácio de férias estão sendo divulgadas. Em todo o mundo é difícil ver um jornal diário ou um canal de TV que termina o dia sem dizer o nome de Vladimir Vladimirovich Putin. Tão agitado é aquele homem e seu país, Rússia. O paradoxo é que até o vírus do coronavírus pode estar rindo vendo as atividades idiotas da raça humana. Algum tempo antes, gastamos milhões para salvar a vida das pessoas. Agora estamos gastando milhões para matar as pessoas na guerra. Na infância, estudamos as histórias de reis que venceram a guerra. Mas não podemos entender como um rei ganha grandeza ou imagem de lendário depois de matar muitas pessoas, incluindo mulheres grávidas e crianças. Aqui me lembro das palavras de M. Darwish. As guerras terminarão e os líderes apertarão as mãos. E aquela velha ficará esperando por seu filho martirizado. E aquela menina esperará por seu amado marido. E os filhos esperarão por seu heróico pai. Não sei quem vendeu a pátria, mas sei quem pagou o preço. Volto em breve com mais uma história.